A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nessa manhã vamos estar meditando no livro de Tiago, capítulo 3, a meditação dos irmãos. Vamos dar uma resumida aqui, porque é 5 minutos, dá para fazer um vídeo para a meditação dos irmãos na palavra de Deus nessa manhã. Vamos estar lendo, então, bem resumidamente ali. São 18 versículos, amados irmãos. Vamos estar lendo então. O primeiro versículo diz assim: meus irmãos, e muitos de vós não sejam mestres, não seja mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Vamos para o 5. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peconha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas tendes amarga inveja e sentimentos contenciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto, vamos finalizar aqui, mas o fruto da justiça semeia-se a paz para os que exercitam a paz.
Amém, meus amados? Passou de 5 minutos. Aqui vou deixar uma breve meditação, né, para os irmãos. Aqui a Bíblia fala que no começo, né, dos primeiros versículos aqui de Tiago, capítulo 3, né, meditando, o escritor do livro de Tiago nos colocou aqui, né, que a gente pode colocar nos cavalos, né, quem sabe nos cavalos, aquele para dominar a boca do cavalo, né? E meditando sobre isso também, aqui também o escritor de Tiago também diz sobre como comanda os navios, né? Eu meditando aqui, vendo como, estudando como que é um leme que direciona a vida, né? A pessoa tem que ter uma direção, né? O leme do navio, ele direciona o navio, como o freio também, que é colocado na boca do cavalo para direcionar ele, né? E o escritor aqui colocou bem certo, né, no livro de Tiago, acerca dessas duas coisas que ele, quando começou a escrever aqui, ele deixou essas duas reflexões: o freio que domina, né, a boca do cavalo, e o leme que nos dá a direção, né? E aqui também, aí ele começa falando acerca da língua, né? Que a língua é uma coisa que as pessoas pode falar coisas boas e pode também amaldiçoar com a sua própria boca, né? É um livro muito de direção para recebermos, né, a direção de Deus, ter um fruto do Espírito Santo em nossa vida. Está aqui o leme certo para você crescer na graça, no conhecimento. O livro de Tiago nos deixa um exemplo, uma reflexão grande aqui. Para finalizar, diz aqui o 17: mas a sabedoria que vem do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada e tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto que semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Aqui fica essa meditação para os irmãos nesta manhã. Que o Senhor Jesus seja o teu leme, que o Senhor Jesus seja a tua direção. A gente tem que ter uma direção, e o Senhor Jesus é o que nos direciona a crescer, a ser guiado por Ele nesta manhã, como diz a palavra de Tiago nesta manhã, que da boca daqueles que conhecem o Senhor Jesus não pode jorrar duas coisas: ou jorra, como diz aqui, porventura de alguma fonte, de um mesmo manancial pode jorrar água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós, sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas até aqui fica essa meditação para os irmãos nessa manhã. Que Deus venha nos dar graça para cada dia entender o chamado e ter um domínio, como diz os primeiros versículos, né, aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E precisamos, irmãos, ser instrumentos na mão de Deus, que refreia
né, a nossa boca tenha os frutos do Espírito para crescer na graça e no conhecimento. Precisamos ter essa direção de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor essa meditação no seu coração nessa manhã. Então fica aqui para os irmãos as figuras que eu coloquei aqui do freio que fica na boca do cavalo, aqui é o navio, né, mostrando como é o leme, aí fica para meditar.